Eu chamo à tribuna o Dr. Merval Pereira, colunista do Globo News, CBN e o Globo, e membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Filosofia. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssima senhora Sandra Curon, excelentíssima senhora Carmen Lilian, minhas senhoras e meus senhores. O financiamento público das campanhas eleitorais está baseado na adoção das listas partidárias de candidatos, mudando totalmente a maneira como se vota no Brasil. Com as listas, o eleitor votaria apenas na legenda partidária e os candidatos seriam eleitos de acordo com a colocação em que estiverem na lista de seu partido. Se um partido tiver votos suficientes para eleger apenas 10 deputados federais, os 10 primeiros nomes de sua lista irão para a Câmara. O sistema, teoricamente concebido para fortalecer os partidos políticos e moralizar as campanhas eleitorais, embora tenha apoio dos grandes partidos no Congresso, não tem o consenso e recebe críticas de várias frentes. Aos que temem a excessiva centralização da escolha das listas nos comandos partidários, e aos que não consideram politicamente viável o governo financiar campanhas políticas. A opinião pública não reagiria bem à novidade. Acho que as demonstrações dos últimos dias falam por si mesmas. Já existem cerca de 70 países com algum tipo de financiamento público de campanhas eleitorais, uma tendência crescente no mundo. Mas não existe nenhum país que tenha um financiamento somente público. No Brasil, embora pouca gente se aperceba disso, já existe o financiamento público indireto. Através dos programas gratuitos de rádio e televisão, o sistema mais generoso com os candidatos, entre todos os que existem no mundo, e do fundo partidário, dinheiro do orçamento para o funcionamento dos partidos políticos. Alguns números sobre o financiamento público que já existe. Em 2012, os gastos eleitorais apurados pelo TSE ultrapassaram 3,5 bilhões. Somente o horário eleitoral gratuito custou 606 milhões de reais ao contribuinte brasileiro. Segundo o site Contas Abertas, nos últimos 10 anos, o Estado brasileiro desembolsou mais de 4 bilhões em compensações pelo uso do horário eleitoral. Já o fundo partidário distribuiu aos partidos, com representação no Congresso, cerca de 286 milhões de reais. Nos Estados Unidos, os candidatos compram tempo para veicular os spots de campanha. Estratégico é veicular em estados chaves onde existe chance do candidato vencer, pois a disputa não é nacional, mas em 50 diferentes colégios eleitorais, os estados. Os spots consomem boa parte dos recursos arrecadados. Para se ter uma ideia, cada um dos candidatos principais gasta milhões de dólares para pagar anúncios durante as Olimpíadas, um dos momentos mais caros da propaganda de televisão, mas também dos mais vistos, e nos intervalos de campeonatos nacionais de esportes populares, como o basquete e o beisebol. Como eu já disse, não existe nenhum país do mundo que tenha estabelecido um financiamento exclusivo totalmente estatizado, como se quer aqui. O sistema atual existente no Brasil é muito ruim, torna os candidatos praticamente dependentes de empresas. Pela legislação em vigor, as empresas podem doar até 2% de seu faturamento para campanhas políticas, o que representa muito dinheiro em vários casos. Os bancos, que estão entre os principais doadores de campanhas eleitorais no Brasil, nos Estados Unidos, são proibidos de fazer doações. Nos Estados Unidos, cada cidadão pode doar 3 dólares na declaração de imposto de renda para um fundo que vai financiar a campanha presidencial. Não é um recurso que sai do Tesouro, mas é um fundo público. Especialistas consideram a legislação do financiamento público proposta bastante rigorosa. Esse financiamento público que está no Congresso. Uma empresa pode ficar até 5 anos sem participar de licitações se for pega doando dinheiro para algum candidato. E o partido perde todos os votos se fica aprovado que um candidato seu recebeu dinheiro por fora. Pelo projeto, o Orçamento Geral da União terá que reservar, como se sabe, R$ 7,00 dos recursos públicos para cada eleitor cadastrado. Os recursos seriam divididos da seguinte maneira: 85% do total repassados aos partidos, de acordo com o número de parlamentares eleitos no último pleito. 14% divididos igualmente entre todos os partidos com representação na Câmara.
e 1% restante entre todos os partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral. A legislação sobre o financiamento de campanhas eleitorais é problemática em qualquer lugar do mundo, não existindo um exemplo perfeito a ser seguido, segundo os especialistas. Nos Estados Unidos, a lei mudou em 2002, depois que o escândalo da Enron e de outras empresas criou a sensação pública de que os políticos não as fiscalizavam por conveniência. A lei limita as maciças contribuições conhecidas como soft money, doadas por empresas, sindicatos e pessoas físicas, teoricamente para os partidos, não diretamente para os candidatos, que é proibido, mas usadas pelos candidatos. A legislação também proíbe o financiamento 60 dias antes das eleições gerais e 30 dias antes das primárias por lobistas ou sindicatos dos chamados anúncios temáticos, em que um candidato defende temas específicos do interesse desses grupos. Mas a legislação americana passou a permitir que empresas financiassem sem limites comitês de ação política, os PAC, na sigla em inglês, que gastam dinheiro em apoio a candidatos políticos e suas campanhas. Uma decisão tomada em 2010 pela Suprema Corte autorizou pessoas jurídicas, pessoas físicas e sindicatos a fazerem contribuições ilimitadas, criando o Super PAC, que foi plenamente desenvolvido pela primeira vez nas prévias do ano seguinte à aprovação. E a legislação continua permitindo cenas esdrúxulas, como a venda de lugares em jantares com o presidente e outras autoridades. Pessoas que se dispuseram a pagar $2.000, o limite máximo de doação pessoal, branca ao lado do presidente. Houve até o caso de vender por bons milhares de dólares uma noite no quarto em que Abraham Lincoln dormiu. Se o candidato não quiser fundos públicos, ele pode gastar dentro do limite da lei, mas tem que explicar os gastos e de onde veio o dinheiro a uma comissão. Das convenções de agosto, onde os candidatos são formalizados até a eleição em novembro, cada um recebe uma verba dos fundos públicos, mas não pode gastar além dela, nem receber doações particulares. Para receber as doações, tem que abrir mão desse fundo público. Na França, o Estado criou a figura do reembolso de despesas. Os candidatos que obtiverem mais de 5% dos votos podem receber até 50% dos gastos, contanto que respeitem um teto estabelecido pelo governo a cada eleição. Candidatos menos votados recebem menos de voto. No Brasil, com ou sem financiamento público, algumas medidas para baratear as campanhas eleitorais poderiam ser tomadas, como reduzir o tempo oficial de campanha e restringir o uso de tecnologia nos programas gratuitos de rádio e televisão. Há quem defenda até que eles sejam feitos ao vivo, para reduzir os custos e tornar menos artificial o contato dos políticos com o eleitorado. A adoção do voto distrital puro ou misto parece ser a melhor tentativa para baratear o custo das campanhas eleitorais e dar maior controle dos eleitos aos eleitores. A discussão não vai muito longe, porque esbarra na impossibilidade de se chegar a uma definição sobre o melhor critério de se dividir o país. O que dificulta a aprovação de sistemas eleitorais que adotem a divisão dos estados em distritos é o desequilíbrio na representação popular, como o distrito de 800 mil eleitores em São Paulo, por exemplo, e outro de 8 mil no Amapá. O eleitor dos grandes centros ficaria em desvantagem, seu voto valendo menos do que o do eleitor de um pequeno estado. Tendo em vista a excessiva fragmentação do pluripartidarismo brasileiro, há também o risco de a definição da vontade das maiorias ser uma tarefa complexa e polêmica. Com 21 partidos disputando a eleição em um distrito para uma vaga, dificilmente o eleito no distrito representará a maioria, a não ser que a definição seja feita em um segundo turno, o que complica ainda mais a eleição. O financiamento público exclusivo não existe em nenhuma democracia, e mesmo aquelas que viveram graves crises de corrupção eleitoral não optaram por este modelo. Os especialistas consideram a melhor lei a da França, que proibiu doações de pessoas jurídicas, estabeleceu tetos de doações por indivíduos e criou uma série de punições para os que burlam a lei. As campanhas continuarão concentradas nos candidatos e é impossível fiscalizar os gastos de campanha com milhares de concorrentes para diversos cargos. A obsessão com o financiamento público das campanhas, surgida nos últimos anos, fez com que os parlamentares deixassem de estudar boas iniciativas em vigor em outros países. Como o financiamento público de campanha só é compatível com a votação em lista, que não tem o consenso entre os políticos, dificilmente ele será aprovado.
A lista fechada foi a forma encontrada pelo tal projeto de reforma política para viabilizar o financiamento público de campanhas, concentrando os recursos nas mãos dos partidos e não dos candidatos. Com o controle dos recursos financeiros e das convenções que formarão as listas de candidatos, pode-se prever que, se não os partidos, as cúpulas partidárias serão muito fortalecidas. A introdução da lista mista, que dá ao eleitor a possibilidade de escolher candidatos, ao invés de só votar na legenda, como na lista fechada, aproxima o sistema proposto do que vive hoje, no qual o voto de legenda atrai pouco mais de 10% dos eleitores. O sistema de lista fechada facilitaria o financiamento público de campanha eleitoral, pois os partidos fariam a campanha. Mas há uma reação forte da opinião pública que vê nele não uma maneira de coibir desvios, mas de dar mais dinheiro aos políticos. A adoção da lista fechada no presidencialismo não tem bons exemplos. Na Argentina, a maioria dos deputados é de parentes de governadores e senadores. Os governadores controlam as listas, teríamos os parlamentos subordinados ao poder executivo, a democracia, com o equilíbrio dos poderes, ficaria bastante fragilizada. O conjunto da obra é a desorganização de uma democracia real. O voto em lista fechada é adotado em vários países na América Latina, como na Argentina, no Chile, em alguns lugares. A lista fechada existe no parlamentarismo da Espanha, por exemplo, mas lá existe também a figura da candidatura independente, e a cláusula de barreira é de 5%. Contra a oligarquização partidária, um dos efeitos colaterais da lista fechada mais ressaltados pelos seus adversários, existe a variante da lista mais flexível e também o diferencial de Ronde, que dá as sobras eleitorais ao partido mais votado para facilitar a formação de maiorias parlamentares estáveis. Os defensores das listas fechadas alegam que as cúpulas partidárias sempre tiveram força política e que ela pode ser neutralizada ou amenizada por mecanismos já em prática em outros países, como a obrigatoriedade de realização de prévias. Na minha opinião, o mais viável seria estudar uma legislação que regulamentasse com rigor o financiamento privado, limitando-o a pessoas físicas. No Brasil, como já disse, os candidatos são fortemente dependentes de recursos de empresas e cidadãos contribuem muito pouco. Milhões de pessoas físicas fizeram doações pela internet para a campanha do candidato democrata Barack Obama. Desses, cerca de 30% contribuem com pequenas quantias, de até $20. No Brasil, não há legislação prevendo a contribuição pela internet para as campanhas eleitorais. Eu acho que, diante da situação que nós estamos vivendo hoje, aprovar um financiamento público seria inviável politicamente e aprovar a limitação de financiamentos apenas por pessoas físicas seria uma maneira de estimular a participação do cidadão nas campanhas eleitorais. Muito obrigado. Agradecendo a participação do jornalista Merval Pereira, eu, antes de encerrar